Existem planetas para lá do nosso sistema solar? Uma pergunta a que poucos ousaram responder. A caça aos planetas partiu de uma franja lunática da ciência. Hoje conhecemos já centenas destes mundos exóticos. Poderá algum deles albergar vida extraterrestre? Os planetas que estamos a descobrir atualmente são uns monstros. Seríamos imediatamente incinerados antes mesmo de termos a oportunidade de explorar as redondezas. Mas alguns são mais promissores. Estou tão entusiasmado com o Gliese 436 que quase rebento pelas costuras. Estaremos prestes a descobrir uma nova Terra? Ainda não sabemos ao certo se a Terra é um planeta relativamente comum ou apenas uma excentricidade no meio de uma imensidão. Tecnologia de ponta, estranhos mundos e climas inimagináveis numa viagem pelo universo em busca de planetas extraterrestres. O universo, planetas extraterrestres. Nas sombras da constelação Pégaso, a 50 anos-luz da Terra, vive um planeta monstruoso. Um gigante gasoso sobreaquecido com uma massa quase comparável à de Júpiter, que circunda a estrela-mãe em pouco mais de 4 dias. Chama-se 51 Pégasi b e em 1995 foi o primeiro planeta descoberto na órbita de um Sol extraterrestre. A descoberta foi um marco histórico, mas apenas um primeiro passo na busca ambiciosa por um planeta mais parecido com o nosso. O grande e quase inatingível objetivo dos astrónomos é encontrar outra Terra. O que estamos a tentar perceber é como é que a Terra encaixa no grande contexto do nosso universo. E seria excelente se encontrássemos mais terras, embora sejam relativamente indetetáveis. Pequenos corpos rochosos que não emitem muita luz. Planetas como a Terra serão uma ocorrência comum no universo? Mesmo que apenas 1% de todas as estrelas fossem orbitadas por um planeta parecido com o nosso, ainda assim, haveria milhares de milhões de outras terras à espera de serem descobertas. Temos quase a certeza que existem por aí muitos planetas rochosos parecidos com a Terra. Mas serão muito ou pouco parecidos com a Terra? Saber se a Terra é um fenómeno único continua a ser uma questão em aberto. E não sabemos se a nossa Terra é um elemento invulgar ou não. É uma questão extremamente profunda, para mim, inquietante. O domínio dos planetas extraterrestres alberga um vasto leque de mundos inimagináveis. Podemos encontrar planetas oceânicos totalmente cobertos por água, planetas gelados e frígidos, muito semelhantes a Marte, talvez com atmosferas densas alimentadas por uma intensa atividade vulcânica. E até mesmo planetas com 2 sóis. Podem existir planetas onde a vida humana seja sustentável e outros onde a vida humana não se aventuraria, mas onde, ainda assim, pode viver outro tipo de criaturas. No percurso feito até agora em busca de planetas em torno de outras estrelas, aprendemos que a natureza é capaz de criar muito mais planetas diferentes do que pensámos. A descoberta de apenas um planeta realmente parecido com a Terra poderia fazer supor que este tipo de planeta é comum no universo. E se forem comuns, talvez também a vida se tenha disseminado. Mas dos mais de 200 planetas extraterrestres identificados até à data, a maioria parece ser absolutamente hostil à vida, tal como a conhecemos. Até agora encontramos 3 tipos de mundos. Uns que estão muito próximos da estrela, que orbitam e que são demasiado quentes. Depois temos os que estão muito afastados e que são muito frios. E por último, os que têm órbitas muito excêntricas, que por vezes estão demasiado perto da estrela e outras vezes muito longe. Portanto, ou são muito frios ou muito quentes. Até agora, decididamente, não encontramos ainda nenhum mundo com selvas e florestas. E também não encontramos muitos com uma zona habitável onde haja água em estado líquido à superfície, bem como outras condições propícias. A nossa referência para o que consideramos um bom planeta é o nosso.
Gostamos muito dele. Temos ar respirável, uma temperatura agradável e água. E mesmo dentro do nosso sistema solar, não encontramos muitos planetas com essas condições. Os planetas que estamos a descobrir atualmente são uns monstros, por outras palavras, são extremos. A Terra, com a sua superfície rochosa, oceanos e vida abundante, será apenas uma maravilha planetária sem qualquer parente próximo no cosmos? Os primeiros planetas extraterrestres que foram descobertos não responderam ainda a esta pergunta, mas vieram legitimar o que era antes considerada uma demanda em vão. Embora muitos acreditassem na existência de outros mundos na vastidão do universo, localizá-los parecia uma tarefa além das possibilidades da ciência moderna. Há apenas algumas décadas, um astrónomo empenhado em descobrir os chamados planetas extrasolares era levado tão a sério como alguém que procurasse OVNIs. A busca de planetas, tal como começou nos anos 80 e 90, era considerada um pouco à parte dos caminhos convencionais da ciência. No início da década de 80, a carreira do astrónomo Jeff Marcy parecia ter estagnado. A sua pesquisa dos campos magnéticos das estrelas tinha chegado a um beco sem saída e ele começava a pôr em causa as suas capacidades como cientista. Comecei a pensar em procurar planetas no momento em que julguei que a minha carreira tinha chegado ao fim. Pensei que já não podia fazer mais nada como cientista e achei que a melhor forma de inverter a situação seria experimentar algo que toda a gente achava que não ia funcionar, nomeadamente procurar planetas que orbitassem outras estrelas. A maioria das pessoas pensou que nunca chegaríamos a encontrar planetas. Antes de Jeff Marcy, o seu parceiro Paul Butler e um punhado de astrónomos pioneiros em todo o mundo terem começado a procurar planetas extraterrestres, tiveram de aperfeiçoar os métodos a utilizar na busca. As estrelas são fáceis de localizar usando telescópios convencionais, mas encontrar um planeta requer alguma dose de engenho e paciência. Ao contrário das estrelas que orbitam, os planetas são pequenos e emitem pouca luz. Até mesmo o gigante do nosso sistema solar, Júpiter, tem apenas uma milésima parte da massa do Sol e um brilho 10 mil milhões de vezes inferior. Uma das maiores dificuldades de fotografar um planeta que orbita uma estrela é o facto de ele ter um brilho muito ténue comparado com o da estrela. A estrela é tão brilhante que praticamente ofusca o planeta, muito menos luminoso. Ofuscados pela luz das estrelas, os caçadores de planetas perceberam que mesmo que não conseguissem ver o planeta diretamente, podiam, no entanto, detectar o efeito gravitacional na estrela orbitada. Uma estrela sem planetas move-se suavemente no céu, ao passo que uma estrela com planetas apresenta uma ligeira oscilação gravitacional. Dizemos muitas vezes que os planetas orbitam o Sol ou outras estrelas, mas isso não é inteiramente verdade. Tanto planetas como estrelas orbitam um centro de massa ou um centro de gravidade comum. Mas o centro de gravidade não fica precisamente a meio caminho entre os dois. Tal como num balancé, o objeto com maior massa tem de estar mais perto do centro de gravidade para que o sistema fique equilibrado. Vamos pensar no Sol e em Júpiter. A massa do Sol é cerca de 1000 vezes superior à de Júpiter. Portanto, o Sol está aqui, o ponto de equilíbrio aqui, e Júpiter fica distanciado aproximadamente 1000 vezes mais longe. No espaço, isto significa que os planetas traçam grandes órbitas em torno do centro de massa, enquanto as estrelas descrevem órbitas muito mais pequenas, mas ainda assim detetáveis. Vamos pensar que isto é um planeta que orbita esta estrela. Na verdade, ambos orbitam um centro de massa comum. O planeta move-se numa órbita relativamente grande, mas a estrela também se move, só que numa órbita muito mais pequena. Portanto, a estrela move-se pouco e o planeta move-se muito. Tenho um hobby um tanto ou quanto insólito numa astrónoma. Sou dançarina do ventre e faço malabarismos com o fogo, mas na verdade trabalhar com o fogo é uma forma excelente de simular o movimento de um planeta. A força centrípeta do fogo por ação da corrente é muito semelhante ao movimento de um planeta por ação da gravidade.
A luz no meu pulso representa a estrela e a bola de fogo em movimento representa o planeta. Como podem ver, a bola de fogo desenha um círculo grande, enquanto o meu pulso traça um círculo menor dentro do primeiro. É esta ténue oscilação da luz da estrela que ajuda os cientistas a encontrar planetas extrasolares. Uma oscilação que seria indetetável se não fosse o efeito Doppler, que faz com que os comprimentos de onda diminuam quando o objeto que emite a luz se aproxima e aumentem quando o objeto se afasta. O efeito Doppler é familiar se pensarmos no apito de um comboio que passa. Quando o comboio se aproxima, ouvimos um som agudo. E à medida que se afasta, o som passa a ter uma frequência cada vez mais baixa. À semelhança das ondas sonoras, as ondas de luz parecem mudar também de frequência à medida que se aproximam ou afastam de um dado ponto. A luz de um objeto que se aproxima tem uma cor ligeiramente azulada. A luz de um objeto que se afasta tende a ficar avermelhada. Quando o comprimento de onda das ondas de luz se desloca em direção ao azul, ao vermelho e novamente ao azul, à medida que a estrela oscila, essa mudança é quase imperceptível. Mas é essa mudança no comprimento de onda das ondas de luz que são emitidas na nossa direção, que podemos medir. E é isso que nos permite encontrar planetas que orbitam outras estrelas. Usando esta técnica de Doppler, Marcy e Butler passaram mais de uma década estudando pacientemente 120 estrelas próximas, em busca de um sinal de oscilação. Passei 11 anos sem encontrar um único planeta. Nada. E ninguém parecia surpreendido com o facto. Quase toda a gente considerava como frívolo e infrutífero, quase um exercício lunático o trabalho de procurar planetas, quaisquer que fossem. Foi quando, em 1995, para surpresa da comunidade científica, os astrónomos suíços Michel Mayor e Didier Queloz anunciaram que tinham encontrado um planeta gasoso gigante orbitando a estrela 51 Pégasi. Marcy e Butler dirigiram-se imediatamente para o Lake Observatory no Mount Hamilton, a norte da Califórnia, e usaram o telescópio para confirmar a descoberta da equipa suíça. Sim, ali está ele. Lindo. O Paul Butler e eu ficámos maravilhados ao ver que a oscilação da estrela era exatamente como os cientistas suíços a tinham descrito. Lembro-me de ter saído de Mount Hamilton, no Lake Observatory, num silêncio absoluto, com o Paul Butler ao meu lado. Tinha sido descoberto o primeiro planeta extrasolar. Foi um momento emocionante, pessoalmente emocionante. Apesar da natureza colossal desta descoberta, este planeta, como todos os outros planetas extrasolares descobertos posteriormente, não recebeu o nome de um deus grego ou romano. Em vez disso, adotou a nomenclatura científica da sua estrela-mãe, 51 Pégasi. Neste caso, B. Seguindo a nomenclatura standard, se um segundo planeta viesse a ser descoberto orbitando a mesma estrela, ser-lhe-ia atribuída a letra C e por aí fora, percorrendo todas as letras do alfabeto. Mas o nome foi o aspecto mais modesto do 51 Pégasi B, porque a descoberta abalou os alicerces do nosso entendimento dos planetas. Em 1995, o astrofísico Alan Boss foi convidado a rever um artigo em que se anunciava a descoberta por dois astrónomos suíços do primeiro planeta orbitando um Sol extraterrestre. A revisão do artigo fez-me passar várias noites sem dormir, porque o que eles tinham descoberto era incrível. Incrível, já que os suíços afirmavam ter descoberto um planeta parecido com Júpiter. Só que enquanto Júpiter demora 12 anos a dar uma volta ao Sol, o novo planeta circundava a sua estrela em apenas 4 dias. O que significava que o planeta tinha de estar muito mais perto da estrela central, cerca de 100 vezes mais perto do que está Júpiter, o que era quase inacreditável. Júpiter orbita o Sol a uma distância confortável de cerca de 800 milhões de quilómetros. O 51 Pégasi B está a 8 milhões de quilómetros da sua estrela. Se transpusermos isto para o nosso sistema solar, o planeta extraterrestre estaria muito mais perto do Sol do que Mercúrio, o planeta mais próximo.
Esta proximidade da estrela quer dizer que o planeta está a ser literalmente frito. A radiação recebida da estrela é incrível, comparada com o que temos aqui na Terra, relativamente longe do nosso Sol. Foi uma descoberta totalmente inesperada. Era um planeta que não se podia ter formado ali. Os astrónomos sabiam que não devia estar lá. Da mesma forma que sabemos que uma sequoia gigante não pode ter nascido naturalmente no meio do Central Park. E a pergunta óbvia era como tinha ali chegado. E é isso que os astrónomos têm vindo a tentar descobrir sobre estes planetas gigantes que estão a ser descobertos. O 51 Pégase B não era apenas uma bizarria da natureza. Era o primeiro de dezenas dos chamados Roasters, ou Hot Jupiters, que viriam a ser descobertos em órbitas inconcebivelmente próximas de uma estrela. Inconcebíveis porque, segundo a teoria geralmente aceite quanto à formação dos planetas gasosos, a rocha e o gelo num disco em torno de uma estrela jovem aglutinam-se até formar um núcleo sólido, que inicia então uma acreção de gases, que se vai tornando gradualmente maior até ter esgotado todos os materiais de formação de planetas à sua volta. Este processo só pode ocorrer a uma distância suficientemente grande da estrela para permitir a formação de gelo. Um corpo com aquela massa não se pode formar tão perto da estrela. Tem de se formar para lá da linha de neve, permitindo a formação de gelo, o que no nosso sistema solar é sensivelmente onde está Júpiter, 5 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Nesse caso, como poderia um gigante gasoso como o 51 Pégase B ter-se formado tão perto da sua estrela? Era uma das coisas que me fazia acordar à meia da noite. E uma noite disse para mim próprio, talvez o objeto se tenha aproximado do Sol, migrando do local onde originalmente se formou. Creio que temos agora a noção que a formação dos planetas é um processo quase caótico. Quase como lançar os dados com imensos pequenos planetas e candidatos a planetas em formação. E digamos que é em competição. É uma espécie de jogo de cadeiras com gravidade em que cada um dos planetas luta por um lugar. Nesta competição, alguns planetas são expulsos para a periferia do sistema solar e alguns empurrados em direção ao centro. Pensa-se que certos planetas colidam e sejam queimados pela estrela-mãe, ao passo que outros se mantêm em órbitas próximas, mas estáveis. Estes sobreviventes são os Hot Jupiters. A descoberta de um Hot Jupiter na órbita da 51 Pégase fez com que os caçadores de planetas Jeff Marcy e Paul Butler voltassem a analisar os dados compilados durante uma década. A equipa tinha tentado detectar as conhecidas oscilações causadas por um planeta gigante. Nós próprios percebemos de repente que tínhamos de analisar os nossos dados de uma forma ligeiramente diferente. Procurar planetas de período mais curto, não apenas planetas que demorassem muito tempo a completar uma volta à estrela. Com isso, descobrimos, com base nos dados que tínhamos, imensos planetas que estavam lá escondidos há anos. Lembro-me desse dia como se tivesse sido ontem, 30 de dezembro de 1995. Às 8 da manhã, o telefone toca. Eu atendo e é o Paul Butler, o meu parceiro de viagem há 20 anos. A única coisa que me disse foi: Jeff, tens de cá vir. Meti-me imediatamente no carro e vim aqui ter ao escritório, aqui mesmo, onde estou agora sentado. Ele mostrou-me o ecrã do computador e no ecrã estava o gráfico inconfundível da oscilação da estrela 70 Virginis, para cima e para baixo, para trás e para frente, exatamente como tínhamos imaginado que o sinal de um planeta apareceria nos nossos dados. Esse foi o momento. Ficámos de boca aberta ao perceber que tínhamos descoberto o nosso primeiro planeta, o segundo planeta jamais descoberto. O 70 Virginis B está a 59 anos-luz da Terra, na constelação Virgem. Com uma massa no mínimo 7 vezes maior que a de Júpiter, o planeta rapidamente arrebatou o título de peso pesado planetário do universo conhecido. À frente dos olhos temos um planeta 7, talvez 10 vezes maior do que o nosso Júpiter. E ele diz-nos que sim, que a natureza produz planetas bem maiores do que os maiores que temos no nosso sistema solar.
Não sendo um hot Júpiter, este era o primeiro de uma nova classe de mundos extraterrestres chamados gigantes excêntricos, devido às suas órbitas excêntricas ou alongadas. No ponto mais afastado, o 70 Virginis B fica a cerca de 100 milhões de quilómetros da estrela e a apenas 43 milhões de quilómetros no ponto mais próximo. O mais sinistro em relação ao planeta que orbita a 70 Virginis é que todos nós aprendemos na escola que os planetas traçam órbitas quase circulares à volta do Sol. Então, o que se passa com este planeta que anda à volta da estrela com uma órbita tão alongada e estranha? Mal tinham sido descobertos e os dois mundos identificados na órbita de outros sóis estavam já a desafiar a visão que tínhamos do comportamento dos planetas. Descobertas posteriores na década seguinte mostrariam que as órbitas excêntricas são relativamente comuns no universo, ao passo que as órbitas circulares típicas do nosso sistema solar são aparentemente uma raridade. Francamente, é quase embaraçoso como nós humanos imaginamos que os planetas orbitavam as estrelas, como seriam comuns, as propriedades que teriam. E afinal, imaginamos que os novos planetas seriam muito parecidos com os planetas que orbitam o nosso Sol, o que, quando olho para trás, é de uma visão extraordinariamente redutora. E sendo cientista, sinto-me quase envergonhado quando penso que pactuei com esta concepção. Mas, de facto, o que aprendemos é que os planetas orbitam outras estrelas. São significativamente diferentes dos planetas que temos em torno do nosso Sol. A revolução da caça aos planetas, que começou na década de 80, fez também cair por terra a noção de que os planetas são raros no universo. Perante uma lista cada vez maior de planetas extraterrestres, os astrónomos tentam agora saber o máximo possível sobre os mais de 200 mundos descobertos até ao momento. A técnica de Doppler, usada por Jeff Marcy e outros astrónomos, indica a massa do planeta descoberto, mas não dá indicações quanto ao tamanho. Descobrir o tamanho exato de um planeta requer alguma sorte. A órbita do planeta tem de estar de tal forma alinhada que da Terra seja possível ver o planeta a passar à frente da estrela. A isto chama-se trânsito planetário. Medindo a redução da intensidade da luz da estrela durante a passagem, os astrónomos conseguem determinar o tamanho do planeta. No outono de 2007, os astrónomos estavam vigilantes quando um hot Júpiter chamado TRES-4 entrou em trânsito planetário. O planeta tinha aproximadamente a mesma massa de Júpiter, pelo que devia ter aproximadamente o mesmo tamanho. Mas uma surpresa aguardava os astrónomos. O TRES-4 revelou-se quase do dobro do tamanho de Júpiter. Na verdade, o maior planeta jamais descoberto, uma espécie de Júpiter depois de tomar asteroides. Alguns dos planetas extrasolares são muito insuflados, aumentaram de tamanho e pensamos que a razão é o facto de terem uma fonte interna de calor que aumenta a temperatura no interior do planeta e o leva a expandir. Muito parecido com uma caldeira numa locomotiva a vapor. Numa caldeira a vapor, temos água que é aquecida por uma fonte de calor. A água transforma-se em vapor. A pressão aumenta, o que faz expandir e mover o pistão da caldeira. Sem a capacidade do gás se expandir, os planetas não poderiam aumentar de tamanho e as locomotivas a vapor não funcionavam. Muito embora o calor interior seja a causa mais provável para um Júpiter insuflado, algo bem mais estranho se passa neste mundo extraterrestre. No campo dos planetas extrasolares, cada nova descoberta parece lançar uma teia de novos enigmas científicos. Na Universidade do Arizona, o cientista Adam Shulman estuda o clima de outros planetas. Recentemente, Shulman ajudou a elaborar a primeira previsão meteorológica de sempre para um planeta fora do nosso sistema solar. O que encontrou foi um clima tal como o imaginamos num mundo extraterrestre.
Pensamos que os ventos estejam na ordem dos 10.000 km/h, talvez mais, um valor tremendo comparado com a velocidade do vento em qualquer planeta do nosso sistema solar. Este é o HD 189733b, um Hot Júpiter a mais de 60 anos-luz da Terra, num contrarrelógio à volta de uma estrela semelhante ao Sol, que dura pouco mais de 2 dias, a uma distância de apenas 5 milhões de quilómetros. Mas como é possível prever o tempo num planeta que fica a 600 bilhões de quilómetros? Primeiro, é preciso medir a temperatura do planeta. Os cientistas sabiam que, orbitando tão perto da estrela, o efeito gravitacional faria com que a mesma face do planeta estivesse permanentemente exposta à luz da estrela. Uma das faces seria constantemente banhada pela luz brilhante e quente da estrela, enquanto a outra ficaria afogada numa perpétua escuridão. Se não houvesse vento nestes planetas, o lado com luz do dia seria extremamente quente, enquanto o lado noturno seria sempre muito, muito frio. Na primavera de 2007, os cientistas usaram o telescópio espacial Spitzer, capaz de detectar comprimentos de onda de infravermelhos associados ao calor, para gerar um mapa da temperatura tanto do lado diurno como do lado noturno do planeta. Este é o primeiro mapa jamais criado para um mundo extraterrestre. O que o mapa nos mostra é que a face diurna do planeta torra a uns inconcebíveis 800 graus Celsius, o que não é surpreendente, considerando a curta distância a que o planeta está da estrela. O que foi surpreendente foi que o lado escuro do planeta acabou por se revelar também bastante quente. Apesar da escuridão permanente, fervilha a 500 graus Celsius. Claramente havia algo que distribuía o calor através da atmosfera do planeta, transportando a energia térmica da face diurna para o lado oposto. Com base na experiência que tinha do clima no nosso sistema solar, Showman conhecia a explicação. Examinou os números e percebeu finalmente que neste mundo extraterrestre superavam ventos de uma magnitude sem precedentes. Ventos na ordem dos 10.000 km/h, que superam em muito qualquer elemento climático no nosso sistema solar. A Terra tem a velocidade de vento mais baixa do nosso sistema solar, com uma velocidade típica de cerca de 30 km/h. Os gigantes gasosos do nosso sistema solar, na realidade, têm ventos mais velozes do que a Terra, uma vez que à superfície não há nenhum tipo de relevo que faça abrandar o vento. Em Júpiter e Saturno, por exemplo, os ventos são de alguma centena de km/h, portanto continuamos muito abaixo dos ventos que sopram nos Hot Jupiters. O clima nos Hot Jupiters pode ser extremo, mas a previsão para um outro tipo de planetas extraterrestres, os gigantes excêntricos, parece tirada de um filme de terror. Este é o HD 80606b, um planeta gasoso gigante, localizado mais ou menos a 200 anos-luz da Terra, na órbita de uma estrela na constelação da Ursa Maior. Neste mundo bizarro, um ano demora 111 dias e o planeta descreve a órbita mais excêntrica de todos os planetas conhecidos. Com uma órbita quase circular, a distância a que a Terra se encontra do Sol muda relativamente pouco ao longo do ano, com uma variação de apenas 6,5 milhões de quilómetros. Ao longo do seu ano, a HD 80606b chega a estar a menos de 5 milhões de quilómetros do seu Sol e a afastar-se até 125 milhões de quilómetros, uma variação de 120 milhões de quilómetros. Uma órbita altamente irregular provoca um clima extraordinariamente agressivo. O planeta pode aquecer muito numa questão de horas, o que provoca tempestades muito violentas. À medida que o planeta se aproxima da sua estrela, o Sol extraterrestre brilha cada vez mais nos céus. Temos, portanto, uma grande concentração de calor num dos lados do planeta. No outro lado do planeta é sempre noite, e isso desencadeia tempestades muito intensas. Basicamente, uma onda de choque em ambos os lados do planeta que se move mais ou menos à velocidade de um jato supersónico. Os furacões ferozes varrem todo o planeta em apenas 12 horas. Enquanto a onda de choque vai lentamente esmorecendo, a atmosfera sobreaquecida levanta um vórtex gigante que atinge todo um hemisfério, uma espécie de mega mancha vermelha.
À medida que o planeta se afasta do calor da sua estrela, a tempestade perde gradualmente energia e intensidade. Mas neste gigante excêntrico, a calma nunca dura muito tempo. Passados 111 dias, a onda de choque reativa-se e começa um novo ciclo de destruição. É muito mais estranho do que aquilo que temos no nosso sistema solar. Se estivéssemos lá, seríamos imediatamente incinerados, antes mesmo de termos oportunidade de explorar as redondezas. O universo parece gostar de criar estranhos mundos, mesmo nos locais mais improváveis. Este é um pulsar, um objeto estelar exótico em rápida rotação, também conhecido por estrela de neutrões. As estrelas de neutrões são os vestígios que ficam depois de uma grande estrela ter explodido numa supernova. E ninguém esperava encontrar um planeta numa região cósmica tão inóspita. Nem nas minhas fantasias mais ousadas eu imaginei que um dia encontraríamos planetas na órbita de uma estrela de neutrões, um pulsar. Afinal de contas, as estrelas de neutrões resultam da explosão de supernovas, em que a estrela explode. Portanto, mesmo que tivesse existido aí um planeta, teria com certeza explodido. E, no entanto, no início dos anos 90, os astrónomos descobriram 2 planetas rochosos orbitando um pulsar a 11 mil bilhões de quilómetros da Terra. Na realidade, esta descoberta é anterior ao 51 Pégasi b. Estes 2 planetas foram os primeiros mundos extraterrestres a serem descobertos. Não obstante, devido ao facto de orbitarem uma estrela tão estranha, muitos astrónomos consideram que os planetas que orbitam pulsares devem ter uma categoria própria. Os planetas de pulsares são muito interessantes. Têm uma massa muito baixa e estão muito próximos da massa da Terra. Formam uma categoria ou um grupo de planetas exótico e curioso, mas não são, de forma nenhuma, o tipo mais comum. Embora se pense que a maioria dos planetas se formou a partir do mesmo disco de gás e poeiras que as suas estrelas-mãe, claramente os planetas que orbitam um pulsar tiveram uma formação diferente. Os planetas que foram descobertos devem ter-se formado depois da explosão da supernova, o que é realmente quase inexplicável. Porque seria previsível que todo o material à volta explodisse com a estrela. Aparentemente, algumas das partículas ficaram num disco, e partes desse disco aglutinaram-se e formaram planetas. Mas isso é algo completamente novo. Não sei se há alguém que neste momento já consiga explicar todo o processo. Apesar de haver indícios de que os planetas do pulsar têm superfícies rochosas, dificilmente poderiam constituir plataformas viáveis para o desenvolvimento da vida, e qualquer humano que ali permaneça não poderá viver muito mais tempo. Na sua rotação, o pulsar emite, a partir dos polos, impulsos energéticos de partículas carregadas, criando uma luz rotativa que emite uma radiação altamente destruidora. Estar num planeta que orbita um pulsar seria um ato muito perigoso. A radiação de energia à nossa volta seria extremamente elevada, uma carnificina de partículas e ondas, e o campo de radiação seria tão forte que o mais provável era que destruísse os tecidos vivos, causando cancros e mutações muito rapidamente. O mais natural seria que nos matasse. Se tivermos mesmo muito azar ou muita sorte, realmente porque já vamos morrer, seja como for, ao menos que seja de uma forma espetacular. Estaríamos dentro do raio do impulso energético, por isso, a cada rotação, o feixe seria um clarão insuportável, aceso como um farol muito perto de nós, diretamente à frente dos nossos olhos. Não seria um ambiente muito acolhedor de modo algum. Os planetas que orbitam pulsares podem não ser bons destinos de viagem, mas ensinaram-nos algo fundamental relativamente à formação dos planetas no universo. Com estes planetas muito estranhos que orbitam uma estrela de neutrões, aprendemos que a formação de um planeta é na realidade um processo relativamente simples. Aparentemente, a gravidade gosta de aglomerar materiais, sempre que existe matéria-prima suficiente disponível numa dada região. Sendo a natureza tão eficiente na construção de planetas, mesmo em condições adversas,
Então existem boas probabilidades de o universo ser pródigo em planetas. E quem sabe, talvez alguns no cosmos, existam outras terras apenas à espera de serem descobertas. Mas se é assim, onde estão essas terras? E por que é que ainda não as localizamos? Os primeiros planetas que foram encontrados no final dos anos 90 eram planetas enormes, com 300 vezes a massa da Terra. E não é de admirar que os tenhamos encontrado a eles primeiro, tal como estas sequoias gigantes atrás de mim. Eles eram os mais fáceis de identificar, considerando a enorme distância a que os observamos. Portanto, quando encontramos estrelas, quando dizemos que ali há apenas um grande planeta, uma grande sequoia, é quase certo que isso não corresponde à verdade. Quase de certeza que existe uma floresta de planetas e asteroides e cometas na órbita da mesma estrela. Os astrónomos continuam a prescrutar outros sistemas solares e estão cada vez mais perto de encontrar planetas parecidos com a Terra. Este é o Gliese 436b, um mundo com aproximadamente 20 vezes a massa da Terra, semelhante a Neptuno em massa e tamanho. Orbita uma estrela a 30 anos-luz de distância, na constelação Leão. Estou tão entusiasmado com o Gliese 436 que quase rebento pelas costuras. É a descoberta mais importante desde o 51 Pegasi. Talvez ainda mais importante. O entusiasmo de Jeff Marcy é compreensível quando se sabe que este planeta apresenta uma densidade de 2,1 gramas por centímetro cúbico. Que significado tem? É um número espetacular. Qualquer criança da escola primária sabe que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Sabemos também que as pedras que apanhamos na rua, por exemplo, a densidade do planeta Terra, rochoso, que é cerca de 5 gramas por centímetro cúbico. Assim, este planeta que orbita a 436 é composto por uma combinação de rocha e água. Um planeta composto por rocha e água parece incrivelmente semelhante à Terra. Mas o Gliese 436b tem tanta água que não pode haver massas rochosas visíveis. E ninguém estaria disposto a nadar no oceano deste mundo aquoso e desconhecido. Pode haver uma camada de água líquida à superfície, mas quando descemos um pouco mais, as coisas começam a ter um aspecto mais sinistro. A água é tanta que a enorme força gravitacional das moléculas da água em direção ao centro do planeta está a pressionar a água de tal forma que as moléculas estão quase em contacto físico umas com as outras. Um tipo de água muito esquisito. Na verdade, chamamos-lhe gelo, muito embora não seja frio, uma vez que as moléculas de água estão dispostas numa estrutura semelhante ao gelo, apenas devido à grande pressão. Claramente, o Gliese 436b não parece ser um planeta do tipo da Terra. Mas e este mundo misterioso? O que poderia fazer de um mundo extraterrestre um planeta realmente semelhante à Terra? Em primeiro lugar, deve ser rochoso, com água suficiente para formar oceanos, mas não tanta que todas as formações rochosas estivessem submersas. Teria também de estar localizado na zona habitável da sua estrela. Simplificando, a zona habitável é o intervalo de distâncias em relação a uma estrela em que um planeta parecido com a Terra pode ter água líquida à superfície. Se pegássemos na Terra e empurrássemos demasiado em direção ao Sol, os oceanos entrariam em ebulição, o que é prejudicial à vida. Por outro lado, se a afastássemos demais do Sol, os oceanos ficariam congelados, o que também é prejudicial para a vida. No nosso sistema solar, a zona habitável estende-se desde a órbita de Marte até a órbita de Vênus. Mas a zona habitável de um sistema solar extraterrestre varia, dependendo do calor emitido pela estrela em questão. Atualmente, a melhor aposta para encontrar planetas habitáveis semelhantes à Terra será procurar nas proximidades de estrelas pouco brilhantes e frias, os chamados anões vermelhos, ou M-Dwarfs. As M-Dwarfs são estrelas muito especiais. O nosso Sol é como uma lâmpada de 100 watts, enquanto uma M-Dwarf equivale a uma lâmpada de 10 watts. O que isto significa é que, para termos água no estado líquido em vez de gelo, sem, no entanto, ser demasiado quente, temos de procurar os planetas mais próximos da estrela. E os que estão mais perto da estrela são mais fáceis de detectar com as técnicas de que dispomos, uma vez que têm uma maior influência sobre ela. Na órbita de uma destas M-Dwarfs, denominada Gliese 876, foram encontrados pelo menos 3 planetas.
2 deles são gigantes gasosos, mas o terceiro, o Gliese 876d, é um dos planetas mais pequenos descobertos até agora, com mais ou menos 6 ou 7 vezes a massa da Terra. Fica também localizado no limite da zona habitável da estrela. O período orbital do planeta é de apenas 1,9 dias, mas uma vez que a estrela-mãe tem tão pouca luminosidade, ele encontra-se no limite do que se pensa que possa ser a zona habitável. Pode haver uma região, um anel mais afastado à volta do planeta em que a temperatura permita a existência da água em estado líquido. Quando foi descoberto, os cientistas receberam este planeta como o primeiro das superterras. 7 vezes a massa da Terra parece tão próximo do tamanho do nosso planeta que começamos a conjecturar se será um planeta rochoso e que talvez tenha uma atmosfera densa. Hoje, os cientistas não têm a certeza se este planeta será na verdade um grande planeta rochoso. Tal como o Gliese 436b, pode estar totalmente coberto por um oceano de água superdensa. Chamar-lhe uma superterra é como sugerir que encontramos um parente muito próximo da nossa Terra. Eu prefiro pensar nele como um parente distante, com algum grau de parentesco com a nossa Terra, mas bastante afastado. Na verdade, mais parecido com o Neptuno, do nosso sistema solar, que tem um grande núcleo rochoso, só que rodeado por um invólucro de água. Portanto, continua em aberto a corrida para descobrir o primeiro planeta realmente parecido com a Terra. Na Universidade do Arizona, o astrónomo Laird Close tem esperança de captar a primeira imagem de um planeta extraterrestre parecido com a Terra. Uma tarefa que requer um avanço gigantesco na tecnologia dos telescópios. Aqui, no Steward Observatory Mirror Lab, um espaço cavernoso debaixo das bancadas do estádio de futebol da universidade, os engenheiros estão a desenvolver a próxima geração de supertelescópios. Este é o maior espelho jamais construído. Tem um diâmetro de 8,4 metros, mas representa apenas 1/7 do que será necessário para o telescópio gigante Magalhães. Quando combinado com 7 outros espelhos idênticos que formarão o telescópio gigante Magalhães, poderemos obter imagens diretamente dos planetas extrasolares e talvez mesmo de planetas semelhantes à Terra, orbitando sóis extraterrestres. Com conclusão prevista para 2016, este telescópio terá capacidade para adquirir imagens até 10 vezes mais nítidas do que o telescópio espacial Hubble. A NASA e a Agência Espacial Europeia estão a preparar simultaneamente várias missões que usarão telescópios instalados no espaço para procurar por entre as estrelas o nosso parente planetário. Será francamente empolgante para a humanidade saber se há ou não planetas semelhantes à Terra na órbita desses pequenos pontos, dessas luzes minúsculas que vemos à noite. Com o avanço da tecnologia, seremos capazes de encontrar planetas que sejam muito mais parecidos com a Terra. Planetas que podem mesmo ter vida. Planetas onde haja florestas e, quem sabe, talvez até locomotivas a vapor. Os astrónomos que dedicaram uma vida inteira a esta busca acreditam que é apenas uma questão de tempo até encontrarmos o primeiro planeta verdadeiramente idêntico à Terra. Posso dizer que o mais entusiasmante é que hoje em dia é quase um acontecimento diário a descoberta de planetas que têm apenas 5 a 10 vezes a massa da nossa Terra. Ainda não chegamos à fase em que encontramos terras, que é onde queremos chegar, mas estamos a encontrar planetas que já são muito próximos do planeta em que vivemos. Quando finalmente cruzarmos a fronteira final e encontrarmos evidências de que existe algures no espaço um planeta habitável, será um acontecimento épico para toda a humanidade. Acho que não é preocupante que não tenhamos encontrado planetas idênticos à Terra até agora, porque, na verdade, está a ser investido muito esforço nessa pesquisa no sentido de atingir o objetivo nos próximos 10 anos. Pim Pam Pum, produção audiovisual.